Eu sou César Vanucci, repórter. Estou hoje, prazerosamente, retornando à acolhedora residência do Jacques Tadeu França e da Cristina, que são mentores da Missão Rama no Brasil, num agradável colóquio que reúne pessoas que integram esse grupo de investigação no terreno dos fenômenos, que eu diria, insólitos, centrados na questão da ufologia. E tenho aqui ao meu lado o professor de inglês, Márcio Cruz, que acaba de lançar um livro extremamente intrigante. Ele, o Márcio Cruz, vai nos explicar aqui, aos 8 anos de idade teve o primeiro avistamento do que convencionou se chamar disco voador. E isso infiltrou-se na sua história de vida de tal maneira que ele foi levado a investigar o que tinha acontecido e o que ressignificava aquilo na sua trajetória de vida. Ele reuniu informações, fez uma experiência bem substanciosa nas observações reunidas e incorporou-se a grupos de investigação que eram integrados por pessoas que, como ele, começaram a perguntar qual o sentido da vida, o que fazer nesse planeta, o que significam esses avistamentos, etc, etc e tal. E ele está aqui ao meu lado hoje para um papo com este repórter calejado na investigação de fenômenos insólitos. E, Márcio, eu já fiz a introdução e eu queria que, a partir então da revelação por mim trazida ao público, de que você, aos 8 anos de idade, teve a primeira experiência com o disco voador, a partir disso, nos relate o que veio a ocorrer na sequência, nessa sua trajetória de vida, que já chega, está beirando meio século, não é? Infelizmente, sim. Mas se a sua está beirando meio século, eu estou quase chegando no século inteiro. Nem parece. Tá muito bem? Parece? Não, muito bem. Muito bem. Mas então vamos lá. Aos 8 anos de idade você fez o primeiro avistamento. Isso te levou a quê? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade, César. Obrigado por essa oportunidade de estar conversando com você. Bom, como você disse, começou aos 8 anos, né? De fato, eu estava na casa da minha avó lá em São Paulo. São Paulo capital? São Paulo capital, no bairro do Alto da Lapa. Como o próprio nome diz, é uma localidade alta da cidade, né? Alta da cidade? É porque Alto da Lapa é um bairro que está numa zona que é uma colina, assim, é alta, né? E aí a casa da minha avó, dos meus avós na época, ela tinha uma laje na parte de cima da casa, com uma escada por fora, que você tinha uma vista ampla da cidade naquela época, né? No final dos anos 70, ainda não tinha muitos prédios, então sempre tinha uma vista muito bonita para se ver lá de cima. Então eu estava uma noite lá, observando, né, aquela vista maravilhosa, e meus pais e meus avós se encontravam no andar de baixo. E foi quando de repente eu vi na linha do horizonte um objeto de forma ovalada, caminhando, deslizando lentamente próximo à linha do horizonte, com a cor e o tamanho mais ou menos parecido com o da Lua, só que de uma forma perfeitamente oval, né? E aquele objeto se deslocando na linha do horizonte muito lentamente. Na hora eu tive a impressão, não sei por que razão, porque era muito pequeno, ainda não tinha muita noção dessas coisas, mas que se tratava de um objeto voador não identificado. Não me parecia. Mas você já tinha ideia de que objetos como esse poderiam aparecer nos céus? Não, que eu me lembre não.
E por que você pensou, então, que se tratasse de algo diferente do que aquilo que você habitualmente vê no campo estelar? Eu gostaria de ter uma resposta para isso, mas eu não sei te dizer. Não sei. Foi uma mas então você, que ocorreu com 8 anos de idade, teve essa visão. E o que aconteceu na sequência? Bom, esse objeto ele continuou a se deslocar pela linha do horizonte e havia do lado esquerdo um grupo de prédios residenciais. E ao passar atrás desses prédios, ele simplesmente sumiu, ele não apareceu do outro lado, né? Desapareceu. Eu fiquei assustado com aquela cena, eu desci as escadas e fui correndo conversar com meus pais, né? Falar sobre o ocorrido. Só que eles não acreditaram em mim, fizeram chacota e disseram que eu estava inventando uma história maluca para parar de fazer molecagem. Isso é comum na história de muita gente que tem avistamento pela primeira vez. Né? Exato. Mas apesar disso eu fiquei com isso dentro de mim, né? Uma cena muito impactante e eu não consegui tirar essa imagem da minha cabeça, né? Tanto é que eu me lembro até hoje. E a partir daí, por causa desse reforço negativo que eu acho que eu tive com os meus pais, eu procurei guardar isso comigo, não falar nada para ninguém, mas ao mesmo tempo essa inquietação me acompanhou ao longo da minha adolescência, então... Sem outros avistamentos? E sem nada que levasse, a não ser, por conta da sua imaginação, a investigação, não é isso? É só o impacto daquele momento. O impacto daquele momento, em princípio. E aí eu ia atrás de informação através de livros, mas eles naquela época eram muito escassos, era difícil achar alguma coisa sobre ufologia em livrarias, não tinha internet ainda. Então era tudo muito difícil, quando você achava os livros eram caros. Então, mais revistas, documentários, coisas nesse sentido, né? E até que um dia eu estava, uma época da minha vida que eu estava morando na cidade de Indaiatuba. Como chama a cidade? Indaiatuba, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fica próximo a Campinas, essa cidade. E lá eu estava passando na rua no centro da cidade, que um palestrante, um ufólogo, iria dar uma palestra no sábado seguinte. Tinha um cartaz em frente ao clube da cidade. E eu fiquei interessado na hora em saber do que se tratava e fui ver a palestra desse homem. E além de ele falar sobre ufologia, ele tinha uma proposta de um trabalho, chamava Projeto Evolução na época, né? E eu não só assisti a palestra, como participei desse curso e eu comecei a acompanhar esse homem, que era o Luiz Márcio Mourão Martins, com esses treinamentos que ele fazia por outras cidades no interior de São Paulo, sobre ufologia, mas também sobre o conhecimento humano, sobre, enfim, investigações na área da consciência e outros assuntos correlatos, né? E até que um dia esse mesmo homem chegou para mim e falou: Márcio, esse livro acabou de sair, ele estava com um livro na mão que tinha o título de Os Semeadores de Vida, e ele me explicou: olha, eu fiz parte desse grupo, né, que é um grupo de pessoas que mantinha contato com extraterrestres, um grupo que veio do Peru, e você acha que eu sou citado nessa obra e eu acho que você precisa conhecer esse livro. E eu devorei aquele livro em uma semana, de 400 páginas, 400 e poucas páginas, e tive depois em seguida a oportunidade de conhecer pessoalmente o autor do livro, né? Carlos Wells, né? Carlos Wells, na época, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para contar uma historinha. Eu conheci a família do Carlos Wells, do Peru, numa circunstância muito inusitada. Nossa, como é que foi isso? Mas nem cabe relatá-la aqui. Mas uma circunstância totalmente mágica. Eu fui parar na casa do pai dele, Você chegou a conhecer o pai dele? mais impressionante possível, Poxa. no Peru. E conversei longamente com ele, mas o Carlos Wells não estava presente. Um irmão dele, que tinha sido, juntamente com ele e o pai, testemunhas de um avistamento num deserto, Chico. num deserto nas mediações de Lima, avistamento testemunhado por aquele jornalista J.J. Benítez, Exatamente. que deu origem a um livro chamado Los OVNIs, SOS à Humanidade, que introduziu o J.J. Benítez na divulgação ufológica
a ponto de se transformar talvez do mais importante jornalista de divulgação desses fenômenos no mundo. Eu vivi uma experiência com o pai dele lá, mas isso fica para a entrevista que eu vou me fazer um dia. Gostaria depois de saber mais detalhes a respeito, porque realmente... Mas continua, então você pega, atraído por esse ufólogo que fazia uma palestra numa cidade do interior de São Paulo, você chegou ao livro Semeadores de Vida, que é um livro lançado pelo Carlos Els, que já estava residindo na época no Brasil. Exato. E por aí, e nesse ponto você se embrenhou mais pela investigação ou pela busca de informações concernentes ao assunto, é isso mesmo? Eu acho que mas mais... prossegue. Eu acredito que mais do que, na verdade, a investigação, né, porque eu não me considero um investigador ou um ufólogo propriamente dito, né? É mais uma inquietação em tentar saber ou buscar significado por trás de toda essa fenomenologia, né? Acho que isso que foi sempre me atraindo e tornando essa minha busca incessante, né? E eu acho que dentro da Missão Rama, já naquela época, o livro já... Você ingressou na Missão Rama naquele momento? Após assistir a série de palestras ministradas brilhantemente pelo Carlos, fiquei bastante intrigado com a figura dele, me chamou muito a atenção a quantidade de conhecimentos que ele possuía e sua desenvoltura ao vivo eram excepcionais, né? E conversando com ele, logo se formaram grupos lá mesmo em Alphaville, né? Grupos de trabalho da Missão Rama na época, e eu já participei logo em seguida, em novembro de 1993 eu entrei. Muito bem. No Grupo Rama você teve a oportunidade de viver outras situações assim intrigantes, sim. Ligados a contatos? Sim. De que natureza? Por exemplo, um ano mais tarde, eu tive a oportunidade em Itatiaia, né, que é uma região que lá fica na divisa entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente estávamos acampados ali no Brejo da Lapa. É uma região que naquela época era possível você fazer acampamentos selvagens, né? Hoje em dia não é mais possível. Era possível o quê? Acampamentos selvagens. Na época... O que vem a ser acampamento selvagem? Sem nenhuma estrutura, né? Você vai lá com a sua barraca, monta ela naquele local, mas você não tem nenhuma infraestrutura para... Enfim, você tem que ser responsável pelas coisas que você leva, levar essas coisas de volta, não pode poluir o local, obviamente, né? Então, é um cuidado que a gente tinha, né? Nós tínhamos, mas nem todos tinham. O IBAMA proibiu essa prática depois, alguns anos mais tarde, e hoje a região está bem diferente, né? A vegetação voltou a tomar conta do local. Mas naquela época, então, a gente estava acampados ali, né? Um grupo grande de pessoas, e durante a noite a gente estava ouvindo simplesmente uma palestra de uma amiga nossa, falando de exercícios de respiração. E aí eu observei sendo atrás de um trailer de um outro amigo nosso, inicialmente uma luz que me chamou a atenção saindo por trás do trailer, mas era na verdade um humanoide, né? O que me pareceu ser uma projeção holográfica. Aí já é uma visão de um ser vivo então, com características humanas. Eu não diria, então, eu não sei te dizer se era um ser vivo. A impressão que eu tive é que era alguma projeção de alguma forma de tecnologia que projetava esse ser ali. Uma imagem humanoide. Isso. E ele projetava a luz do próprio corpo, né? Você não conseguia ver as feições, mas era possível discernir perfeitamente assim a cabeça, o tronco, os membros, né? Caminhando pela estrada. E eu estava junto com a minha namorada na época, e na hora eu só tive o impulso de dar uma cutucada nela, assim, você tá vendo o que eu estou vendo? Né? E ela me confirmou que sim. E esse ser, ele fez esse percurso e ele parou no meio da estrada. E eu tive a impressão, nós tivemos essa impressão que ao parar no meio da estrada ele fez um giro e olhou para nós. E quando ele fez esse movimento, eu na hora senti um frio na espinha, assim, um calafrio, né, um medo mesmo. Mas imediatamente eu tive a sensação de que ele estava passando para nós uma sensação, olha, calma, fica tranquilo, que nada vai ocorrer contigo. Né? Aquietou a sua mente. Ele foi instantâneo, impressionante como foi instantâneo, imediato. E depois ele voltou a fazer esse giro e continuou a caminhar, até que ele desapareceu na frente de um grupo de árvores, mas também muito no estilo de uma tecnologia, perdendo a nitidez como se fosse um canal de TV fora do ar.
cheio de chuviscos, assim, foi perdendo a nitidez até que sumiu. Entendi. E depois eu confirmei que mais 3 pessoas também haviam visto a mesma coisa, e depois eu fui confirmar no dia seguinte, depois de alguns minutos eu fui confirmar, fazendo o mesmo percurso, com uma lanterna, hora dentro do casaco, hora fora. Eu já tinha percebido que não se tratava, era algo muito insólito, eu não poderia ter confundido aquilo com uma pessoa andando de lanterna. Entendi. Já era muito... Agora, a essa altura você já estava inserido no trabalho de investigação da Missão Rama, sim, sim, eu já fazia parte. Já estava inserido, fazia parte, né? Sim, sim. E, então, assim, isso foi uma coisa muito inusitada, me marcou bastante, né? E foi interessante porque eu consegui confirmar com outras pessoas também. Né? Muito bem. E para diante, o que mais que aconteceu? Bom, algum tempo depois eu saí da Missão Rama, por circunstâncias de vida pessoal, fui levando a minha vida e esses assuntos ficaram para trás, né? Não me envolvi mais com esse tipo de tema. E até que recentemente um amigo meu que fez parte da Missão Rama também junto comigo naquela época, que está inclusive mencionado no livro, né, que é o Rony Adami, ele me procurou dizendo que ele estava interessado, mais uma vez, em participar de um grupo de estudos que buscasse entender o nosso papel aqui nesse planeta e, enfim, aquelas questões, né, de onde viemos, o que somos e para onde vamos, né, as 3 perguntas fundamentais. E ele me buscou com esse intuito, né, vamos compartilhar isso, vamos tentar ir atrás. E eu falei para ele, olha, eu não estou afim, eu quero levar minha vida aqui sossegadamente, por favor me incomode com esse tipo de assunto. E ele foi ver se esse trabalho da Missão Rama se continuava, se as pessoas ainda estavam levando esse trabalho adiante, né, aqui no Brasil. E eu disse a ele, olha, não estou interessado no momento. E ao mesmo tempo que eu disse isso, passado alguns meses, eu não lembro exatamente quando, eu estava na casa da minha ex-namorada em Atibaia, e a gente estava dentro de casa e aquela noite, era uma noite de domingo, haveria ali uma chuva de meteoros. E eu comentei com ela que eu gostaria de ver aquela chuva de meteoros, porque pelo que eu havia lido no artigo, era possível avistar aquilo a olho nu, né? Nós saímos para fora da casa, no quintal da casa dela. É uma casa muito grande, tem muitas árvores, então isso ajuda bastante a visualização do céu noturno. E quando a gente saiu, a gente olhou para o céu instantaneamente. Ao olhar para o céu, uma luz piscou em cima de nós, assim, bastante forte. Mas o interessante é que o flash foi bem lento, ele fez assim, abriu e depois fechou. Ela, juntamente comigo, né, avistou aquela luz, olhou na hora para mim, porque ela sabia do meu histórico, né, olhou para mim e falou, que é isso? Né? E eu também não soube responder na hora, porque eu estava afastado, né, durante esse tempo todo, durante muitos anos desses assuntos. Né, e na hora, a única coisa que eu tive impulso de dizer para ela, olha, não se trata de nada que eu conheça, nenhum fenômeno atmosférico conhecido, né, nenhum fenômeno meteorológico, nada, nenhuma tecnologia terrestre que possa causar esse tipo de efeito. Né. E ao comentar isso, uma outra luz piscou embaixo e do lado esquerdo, formando um triângulo imaginário de cabeça para baixo. Né. E assim, então eu fiquei intrigado com aquilo, embora no momento eu não sabia dizer ou fazer qualquer tipo de ligação com a Missão Rama, porque eu estava afastado de todo o processo. Eu só tive o impulso de avisar o meu amigo, Rony, mandei uma mensagem para ele, olha, aconteceu uma coisa estranha aqui comigo, e ele já estava nessa busca para tentar saber o que estava se passando nos grupos, nos remanescentes da Missão Rama, né, até então. E aí até que um dia ele me procurou, dizendo que ele iria fazer uma visita ao grupo da Missão Rama de Minas Gerais, né? Que ele entrou em contato com os facilitadores desse trabalho em Minas Gerais, que é a Cris e o Jax, da Missão Rama do Brasil. E ele me convidou mais uma vez, você não quer ir comigo? Eu falei, não estou afim, vai você, que eu não estou muito afim de participar. Não. E aí ele começou a mandar uma série de mensagens para mim pelo aplicativo de mensagens que foram muito insólitas, né? Coisas muito impactantes. E atraíram, né? Elas provocaram uma maneira de reaproximação, não é isso? Exato. Eu, ao mesmo tempo que eu lia aquelas mensagens, era um impulso de perplexidade e familiaridade ao mesmo tempo com aquilo que ele estava me relatando. Uma sensação muito estranha, muito difícil de explicar. E assim, ele ter um encontro com um guia extraterrestre dentro da mata, né, coisas muito fortes mesmo. Também
Também. Mas com troca de palavras? Não, só visualização. Só visualização. No momento ele não havia quer dizer, uma conversa. Você interpretou tudo isso como só entre aspas, né? Sim. Um incômodo e ao mesmo tempo um chamamento. E aí veio o livro? O livro veio depois, né? Porque eu voltei, então, através dessas experiências, a entrar em contato com o pessoal da Missão Rama, e aí todo um processo meu de, durante esse afastamento, ter ficado muito cético, ficado muito, com uma visão de vida assim, muito materialista, né? Muito newtoniana, muito cartesiana a respeito do mundo. E eu tive uma luta muito grande nesse processo de retorno, né, de participação nesse trabalho, de lutar contra esse tipo de visão que não aceitava a possibilidade de a realidade ser um evento muito maior, tanto é que o título, né, mesmo diz, quando a realidade supera a ficção. Foram eventos que foram muito fortes e que me obrigaram a deslocar desse posicionamento de ceticismo, porque a realidade bateu na minha cara, né, com todas as forças, e eu fui obrigado a aceitar de que de fato existem coisas acontecendo aqui mesmo e agora conosco, que são muito insólitas e muito além daquilo que a nossa sociedade aceita como possível. Mas o livro está aqui. Ele titula-se Contato, quando a realidade supera a ficção. O autor, que é o Márcio Cruz, entrevistado de Percepção, poderia nos fornecer agora uma ideia basilar, um ponto central dessa narrativa, né? Qual que é a sua proposta com esse livro que eu tive a oportunidade de ler e achei bastante intrigante? Ele instiga muito as pessoas, né, a reavaliarem ou a tentarem descobrir respostas que decifrem todas essas questões que permanecem aqui como é que se diz? Açoitando a mente da pessoa, né? Sim. Questões que são muito fundamentais: quem somos, o que fazemos, como é que esse planeta azul nosso está inserido nessa vastidão azulada, né? O que é isso, né? Qual é o nosso papel nisso? Bem, você vai me ajudar a tentar dar alguma resposta para perguntas infindáveis a respeito do tema. Eu acho que assim, eu não tenho essa pretensão de dar as respostas, né, mas eu acho que a ideia do livro é mais ampliar o leque, né, dar mais subsídios para que as pessoas consigam refletir de uma forma um pouco mais ampliada, né. O livro basicamente fala ele conta, é meio que autobiográfico, ele conta a minha jornada por esse processo de vinculação à questão extraterrestre, à questão alienígena, mas também ele propõe uma reflexão desse nosso papel, né? Qual que seria o nosso papel diante dessa fenomenologia, né? Que relação que nós teríamos com esses seres, por que eles estariam nos visitando, e também desse impacto entre aquilo que a ciência oficial, as instituições oficiais alegam ser possível, né? Com eventos que fogem completamente daquilo que essas instituições, ou aquilo que a ciência reconhece como possível, como real, né? Então eu passei por um conflito muito grande até conseguir acomodar todos esses fenômenos, todos esses eventos insólitos dentro de uma explicação ou dentro de uma camada de entendimento da realidade que fizesse sentido, né? Então o livro ele propõe isso, um sentido que ele é aberto, ele não é fechado, né? Uma proposta de trabalho, uma proposta de caminho, para que as pessoas, a partir daí, lendo esse livro, tenham esse sentimento ou essa vontade de querer saber mais sobre o assunto, ou buscar entender, inclusive, o próprio papel delas dentro desse contexto maior, né? Então, mais ou menos, essa seria a linha desse livro. E você tem projeto de outros livros? Olha, é muito recente ainda, né? Eu acabei de lançar esse livro faz pouco tempo, né? Foi em agosto de 2019.
Mas eu não descarto não, né? Eu gosto de escrever, eu acho que é uma coisa que me instiga bastante, eu gosto, acho que eu tenho facilidade para escrever e não descarto a possibilidade de escrever mais coisas a respeito não. No momento não estou pensando, mas pode ser que mais para frente outros venham. Agora uma pergunta assim muito direta. Okay. Quer dizer, você está convicto que nós não estamos sós no universo? Sim. Outra pergunta direta. E esses seres, eles têm que tipo de procedência? Quais os intuitos na sua maneira de avaliação? Então, César, quais intuitos, né, que eles se acercam de nós? Bom, eu acho que assim, pela toda a casuística ufológica, aí, mais de 70 anos de história de relatos, né, de casos coletados, eu acho que a gente acaba tendo uma noção de que pode haver de tudo por aí, né? Seres de várias procedências, lógico, sem você desconsiderar a possibilidade de que talvez muitos relatos possam ter sido confundidos com fenômenos naturais. Ou com, isso é inevitável, né? Isso é inevitável, porque existe por aí, mas também muita desinformação. Mas fazendo essa peneira, eu acho que a gente só pode concluir que existem seres de várias procedências e com vários intuitos. Agora, o que eu posso afirmar para você é que dentro do trabalho que nós fazemos, que é na Missão Rama do Brasil, com os guias, com os seres que nos orientam ou que estão inseridos nesse trabalho, eles têm um intuito, obviamente, de estar alertando a humanidade, né? De estar gerando em nós um processo de autoconsciência, para que a gente cresça e aprenda com essa relação progressiva com eles, né? Na medida que a gente for crescendo e se desvencilhando das nossas próprias amarras, dos nossos próprios paradigmas, que esse contrato se estreite ao longo de gerações, né? Não acho que vai ser um processo fácil, rápido, acho que vai demorar muito para isso. E você imagina a possibilidade de uma participação deles na trajetória humana mais impactante, em vez de agirem com maneira, vamos dizer assim, um monitoramento sutil, uma presença assim mais marcante, mais efetiva, no sentido de alterar os rumos de uma humanidade muito perdida, confusa, né? Muito atormentada por problemas sociais, por dramas de tudo quanto é ordem. Você tem uma concepção de que isso possa vir a acontecer? Eu acho como que assim, alguns chegam a imaginar. O Chico Xavier, por exemplo, Chico Xavier, que era um líder espiritista, ele acenava com uma perspectiva de, a partir de um certo momento, que ele classificava que seria uma data determinada, imprecisa no calendário, mas uma data determinada, esses seres iriam ter que agir. Certo. No momento que o sujeito está construindo um muro de 7.200 quilômetros entre dois países que são amigos, e anunciando, um sujeito destroberado, e anunciando que vai dar ordem para os militares que guarnecem o muro de atirar nas pernas dos imigrantes, pessoas desesperadas, que deixam seus lares em busca de refúgio no lugar onde possam encontrar uma certa mudança naquele status quo aviltante. No momento que essas coisas começam a acontecer, que na África a gente está morrendo de cólera por falta de soro fisiológico, será que não está chegando uma hora de uma intervenção? Não. Esse aí eu estou manifestando um ponto de vista muito pessoal, né? Eu, se pudesse bater um papozinho com qualquer uma dessas pessoas de outro plano de vida que eu acredito, capazes de trazerem tecnologia para mudar os rumos das coisas, eu faria um apelo como terráqueo, né? Para que eles agissem um pouco, porque está chegando a hora. Sim. A coisa está ficando muito dramática. Bem, o que você pensa disso? Olha, César, eu não acredito muito num contato em massa, assim. Não, né? Não, eu acho que, pelo que a gente tem visto, bom, eu posso dizer apenas por causa, assim, com referência àqueles seres com os quais a gente mantém contato. Não dá para generalizar, né? Mas
pela perspectiva que eu tenho, a impressão é de que eles são muito cautelosos e eles veem a história de um ponto de vista muito amplo, né? Então eu acho que a questão do tempo aí para eles é ao longo de gerações mesmo. Então eu não acredito naquela clássica ideia de uma aparição em massa nas principais cidades do planeta, que Hollywood gosta tanto de retratar, assim, né? Eu acho que a ideia é fazer que ao longo das gerações esse assunto fique cada vez menos com cara de tabu e fique uma coisa mais natural para nós, né? Então acho que a nossa própria ciência acaba explorando o espaço, enviando sonda para outros planetas. Uma hora ou outra a vida será descoberta, obviamente os primeiros sinais de vida tendem a ser por bactérias, né? Seres mais primitivos, né? E por outro lado, esse assunto eu acho que ele tende, né, quanto mais pessoas vierem à tona com livros ou com palestras ou demonstrando essas vivências para os outros, esse assunto tende a ficar um pouco mais permeável na sociedade, e eu acho que ao longo das gerações isso vai acabar facilitando que um dia isso acabe ocorrendo. Eu não sei, a minha impressão é que tão cedo isso não vai ocorrer, mas posso estar enganado, né? Tudo bem. Bem, a pessoa que acompanha o programa dá para perceber, as pessoas que acompanham o programa, que uma temática dessa envolve facetas intermináveis, né? As perguntas são como as estrelas do céu, né? São incontáveis. E as respostas ficam adstritas a um campo muito reduzido. Mas nós vamos continuar esse papo agora já reunindo outras pessoas que, integrando a missão Rama no Brasil, que também participam desse momento de reflexão, possam também trazer sua contribuição para ajudar o entendimento de que fenômeno de que fenômeno se trata, este que nós estamos analisando aqui nesse papo, e que está contido no livro Contato, lançado pelo Baixo Cruz.